Deuteronômio 30:19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida. Escute bem, pois disto depende a tua vida. Isso não mudou. Pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém, querido? Deus disse assim, ó, esse aqui, ele foi o último discurso de Moisés, antes de entrar na terra prometida. Eles tinham passado por um longo deserto, foram 40 anos no deserto, e agora Moisés está dando as últimas instruções. É a mudança de um ciclo, é um novo ciclo, é o fim do ministério de Moisés, e é o início de novo tempo com Josué. E Moisés, se eu não me engano, Deuteronômio significa repetição. Ele está repetindo a lei, ele está repetindo os princípios, os mandamentos, e ele está aconselhando o povo: olha, eu estou mostrando para vocês que existem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. Se vocês escolherem a vida, se vocês escolherem o caminho da bênção, vocês terão vida, porque disso depende a tua vida. Querido, você pode ser cristão, você pode ser salvo e viver uma vida miserável, viver uma vida de sofrimento, viver uma vida de dor, viver uma vida de desgraça, e você é salvo. Quantas pessoas vocês conhecem que entregaram a vida para Jesus nos últimos momentos da vida dela, ou que tinham intimidade com Deus, mas só viviam afastados de Deus, porque escolheram a maldição, porque escolheram a morte? Eu conheço várias pessoas. Moisés está dizendo aqui, ó, escolhe a vida, e ele diz: disso depende a tua vida e a tua longevidade. Então, uma coisa é salvação, querida, outra coisa é viver uma vida abençoada. Então, quando Deus nos chama para obedecê-lo, para guardar, olha lá, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, olha lá, é preciso que você ame o Senhor seu Deus, você dê ouvidos à sua voz, porque Ele pode te amar, querido. Jesus te ama, Jesus ama toda a humanidade, querido. Jesus ama o traficante, Jesus ama o drogado, Jesus ama o pedófilo, Jesus ama o estuprador, Jesus ama todos, querido. Ou não? Vocês acham que não? Vocês acham que Jesus não ama essas pessoas? Jesus ama todas essas pessoas, mas as decisões, as escolhas que eles tomaram, não vai influir, Jesus não vai poder fazer nada. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas todos serão salvos? Todos serão salvos? Não. Por isso que ele diz: disto depende a tua vida. As pessoas ficam: Jesus te ama, o Senhor te ama. É verdade, mas o que vai fazer a diferença na tua vida é você se apegar a Ele. É até você dizer para Ele: eu preciso de Ti, Senhor, eu não consigo por mim mesmo, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso da Tua graça. Eu estava compartilhando com o pastor Jonas, meu irmão,
Eu disse que às vezes eu sou procrastinador, eu deixo as coisas, eu vou deixando aquelas coisas que eu tenho que fazer, e aí muitas vezes isso gera ansiedade. Aí tem vezes que eu faço uma oração assim: Senhor, efetua em mim o querer e o realizar, me ajuda, Senhor, a fazer o que eu tenho que fazer. Quando eu olho, passo um pedaço, de repente resolvi tudo que eu tinha para fazer. Deus efetua em mim o querer e o realizar, mas houve um desejo da minha parte, dizendo: Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. Porque se só o amor de Jesus salvasse o mundo, então pronto, todo mundo estaria salvo. Jesus ama a todos, mas Ele disse: e não mudou isso não mudou, isso não tem nada. Eu coloco os céus e a terra, olha como Ele chama como testemunhas, os céus e a terra, como testemunhas, que eu escolhe a vida, que eu te propus aqui a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí diz: escolhe pois a vida. O Senhor está dizendo: eu quero que você escolha a vida. O Senhor está dizendo: eu amo você, eu quero que você escolha a vida. É igual um pai pode dizer para o filho: filho, eu te amo, mas ele não vai poder escolher a vida do filho. O filho vai decidir. Deus nos ama, mas é preciso que nós escolhemos a vida. E dentro dessa conferência, a minha ministração hoje é sobre santidade, amém, querido? Porque olha lá, ele diz: escolhe a vida. E ele diz: como é que eu escolho a vida? Como é? Amando o Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, fazendo a sua vontade. Porque os mandamentos do Senhor, querido, existe uma mentalidade hoje, porque a graça de Deus é a graça, aí eu posso fazer o que eu quero, porque Jesus me ama, porque eu tenho a graça, não, meu irmão, Jesus te ama, mas se você fizer coisas erradas, você vai sofrer as consequências. O pecado vai gerar a morte, isso aí não mudou. O pecado vai gerar a morte, o sofrimento, a tristeza, a desgraça. Escolhe a vida. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Essa frase, né, de Deus, que isso aqui é Deus falando, né? Isso aqui é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Está dizendo: por favor, meu filho, eu te amo, meu filho, escolhe a vida, meu filho, escolhe a vida. Escolhe a vida, meu filho, senão tu vai sofrer. Escolhe a vida, porque senão tu vai se dar mal. Escolhe a vida, escolhe me obedecer. Eu estou te mandando essas coisas, filho, não é para o teu mal, é porque eu te amo, é porque eu não quero que você sofra, é porque eu quero que você seja abençoado. Está entendendo? E as pessoas resumem tudo isso nisso. Não, Jesus já morreu para mim, eu posso pecar à vontade, que não vai ter problema, porque Ele me ama. Vai ter problema, porque o pecado sempre vai gerar a morte. Amando o Senhor teu Deus, amando o Senhor teu Deus, nós precisamos amar a Deus. Santidade é isso, querido. Santidade é amar a Deus, é querer fazer a vontade dEle. Santidade é ir contra a vontade da nossa carne. Santidade é amar a Deus, é dar ouvidos à sua voz, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele. Olha lá, a gente vê aqui que aqui é no tempo da lei, mas a atitude de quem ama a Deus é a mesma, na lei e depois da lei. Quem ama a Deus é assim, apega-se a Ele, quer ouvir a sua voz. Qual é a tua vontade, Senhor? O que tu queres para a minha vida? O que tu queres que eu faça, Senhor? Eu te amo, eu quero estar perto de ti, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida. Eu estava ministrando lá no nosso GC Curitiba esses dias. O que acontece, querido? A vida cristã, muitas pessoas desistiram de viver em santidade. É 1 ano de crente, 2 anos de crente, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e tem coisas que vencemos e tem coisas que não conseguimos vencer, e chega um momento que a gente diz: não,
É assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu tenho esse pecado. Mas eu sou assim mesmo. Jesus me perdoa. Não há mais o desejo, o anseio, a busca de viver em santidade, de agradar a Deus. Desistiram, pararam, viraram crentes nominais. Não, eu sou crente, Deus, eu sou mesmo assim, eu nasci assim, Deus me ama assim. Não, Deus nos ama assim. E eu dei até o exemplo, né? O pai ama o filho, mas o filho se droga, o filho usa droga, se prostitui. Esse pai vai estar feliz? E vai dizer: filho, eu te amo mesmo drogado. Filho, ele ama sim, mas ele não quer que o filho fique drogado. Ele não quer que o filho seja prostituto. Ele não quer que o filho seja perdido. Um pai santo com um filho afundado, mergulhado no pecado, ele não vai ficar feliz, cara. Ele quer que o filho seja abençoado. Ele quer que o filho seja feliz. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então o que acontece? Muitos de nós desistimos da vida de santidade. Já tentei tanto, isso aqui não consegui. Tá bom, Deus me ama mesmo assim, Deus me aceita mesmo assim. Não é isso. Isso é desistir, isso é se entregar, isso é abraçar o pecado, isso é afastar-se de Deus. O salmista diz assim, no Salmo 51, Salmo de confissão de pecados de Davi, ele diz: tira de mim meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve, enche o meu coração com a tua sabedoria. Ele tem o desejo, o anseio de viver em santidade. Nós não podemos perder esse desejo, nós não podemos desistir de uma vida de santidade. Amém, querido? Todos nós temos defeitos, lutas, mas eu quero ser cada dia melhor. Cara, eu tenho buscado, eu tenho trabalhado muito no meu casamento, no meu relacionamento com a minha esposa, em aperfeiçoar esse eu quero isso, eu não desisto disso. Eu não desisto de ir buscar uma vida de santidade para mim, eu não desisto. Eu quero ser daquele jeito que diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor. Eu não desisto dessa caminhada, eu não vou parar e dizer: não, tá bom, eu sou mesmo assim. E na medida do possível eu ministro a minha esposa do mesmo jeito. Não, Deus precisa, a gente precisa vencer. A Bíblia diz: o pecado não terá domínio sobre vós. Isso é uma promessa de Deus. A gente não pode desistir, dizer: não, isso aqui eu não consigo vencer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A derrota acontece quando você desiste, quando você para, quando você se acomoda ao pecado, quando você aceita o pecado. Mas não aceite, querido, não se acomode no pecado. Segui a paz com todos e a santificação, olha lá, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quem desistiu de santificar, meu irmão, parou, não verá o Senhor. Deus não exige que nós sejamos perfeitos, não, mas Ele exige que a gente anseie, que a gente, está aí, é palavra de Deus, seguir a paz com todos e a santificação. Tanto que Ele diz assim, a santificação, Ele fala de um processo. Nunca desista do processo de santificação.
Você já falhou milhares de vezes. Eu amo aquela música que diz que assim como o nome, são bilhões de estrelas, né? São bilhões de vezes que Ele está disposto a nos perdoar. Jesus sempre está disposto a nos perdoar, mas Ele não vai perdoar aquele que não quer mais perdão, aquele que não quer mais mudar, aquele que aceitou a sua condição. Por isso que Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém. Enquanto você está dizendo: eu preciso de Ti, Senhor, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero, você está na presença de Deus. Mas quando você diz: tá bom, eu sou assim mesmo. Lembra do profeta Eli? Lembra do Eli? O Eli, que a sua família foi condenada, seus filhos morreram. Ele recebeu os alertas do Senhor. O Senhor disse: Eli, olha, tu está sendo um mau pai, Eli. Tu está sendo um mau pai. Teus filhos estão profanando o altar. Olha, faz alguma coisa, Eli. Não foi isso que o recado que Deus mandou através do profeta Samuel, através de uma criança de 7 anos, mandou um recado para o profeta: faz alguma coisa, Eli. Aí sabe o que Eli disse? Ele é Deus, deixa Ele fazer o que Ele quer. Em outras palavras, não estou nem aí, não vou fazer nada para mudar isso, vou continuar do jeito que estou, vou continuar da mesma maneira. O que aconteceu? Dias depois, morreu ele e toda a sua casa. Um homem que não protegeu a sua família, recebeu os alertas de Deus. Deus o alertou, falou através do jovem Samuel. Então, enquanto, querido, nós estamos buscando, entenda, viu? Eu não sou legalista, não estou dizendo que o cara é perfeito, e não é algo que a gente vai conquistar, não. Mas é sempre assim: Senhor, me concede a Tua graça, me concede a Tua misericórdia para me vencer. Porque Romanos 6,14 diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí, querido? Ninguém verá o Senhor sem a santificação. Ninguém verá o Senhor. Aí vamos fazer interpretações, falar: não, mas isso não quer dizer isso, não quer dizer tão. Não, sem a santificação, sem esse desejo, essa busca de santidade, ninguém verá o Senhor. Sabe por quê? Porque todo aquele que desistiu de santificar-se, saiu como se diz, perdeu a fé. Porque a fé é isso. Não, eu estou aqui, eu caí, mas eu vou me levantar, e Deus vai me restaurar, e Deus vai me dar vitória nisso, e eu vou vencer isso, e eu vou vencer isso, e eu vou vencer. O justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Sabe o que quer dizer? O justo não fica caído, o justo não fica prostrado, o justo se levanta. O justo errei, Senhor, misericórdia, me perdoa, e me ajuda a vencer, e volta para a caminhada. Mas aquele que parou, desistiu, se entregou ao pecado, né? A gente vê histórias de pastores aí que eram poderosamente usados por Deus, ungidos por Deus. Tem uma pastora aí que era famosa nos dons do Espírito Santo, e descambou para a homossexualidade, né? Lana Holden. Pronto, porque eu não consigo vencer, então Deus me aceita do jeito que eu sou? Não, então eu vou continuar roubando, porque Deus me ama do mesmo jeito. Eu tenho uma fobia, eu sou viciado em drogas, eu vou continuar usando drogas, porque Deus me ama desse jeito. Que Deus é esse, que não tem o poder de transformar as nossas vidas? Nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, que Ele não pode mudar as nossas vidas, e Ele pode. Tem um texto que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no final nós colheremos, né? Ceifaremos, se não desfalecermos. Se desfalecer é desistir. A Bíblia diz: ser fiel até a morte.
e dar-te a coroa da vida. Não, ser fiel só até tu não conseguir vencer essa coisa. Desiste. Não, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, olha lá, atentando diligentemente, atentando, olha lá, essa pessoa aí, a ordem de Deus é: busque a santidade com diligência. Veja o que está errado na sua vida, peça para Deus ministrar a sua vida nessa área, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Querido, aquele que desistiu, separou da graça de Deus. Não tem graça para quem não crê na graça. Quem crê na graça diz assim: eu estou mal para caramba, mas Senhor, tem misericórdia de mim, muda a minha vida, Senhor, me transforma, me ajuda. Caí, Senhor, mas eu me levanto de novo, me ajuda a permanecer em pé, né? A Bíblia diz assim: aquele que está em pé, cuide para não cair. Ele diz, atentando diligentemente, porque, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Olha, é possível separar-se da graça de Deus. É possível, querido, separar-se da graça de Deus. E quando é que nós nos separamos da graça de Deus? Quando nós desistimos, quando nós nos entregamos ao pecado. Lembra? O médico chega com a pessoa e diz assim: se tu continuar bebendo, tu vai morrer. Não acontece muito desse tipo assim? E o cara continua bebendo e morre. Separou-se da graça de Deus, porque se entregou. Preste atenção, eu estou pregando um evangelho aqui, eu estou dizendo assim, aquilo que Jesus disse, aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então a gente tem que ter humildade, para 10, 20, 30 mil, 1 milhão de vezes, que você errar, é bater lá na porta de Jesus de novo: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Como diz a canção, né? Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais, quem sabe hoje não é o dia do seu milagre. Lembra da mulher, há 18 anos ela tinha uma enfermidade, o diabo atacava ela. Um dia ela entrou na sinagoga e tinha um homem diferente lá, o Messias estava lá. Quantas vezes ela foi lá na sinagoga? Quantas vezes ela foi lá naquele lugar? Mas naquele dia, foi o dia do milagre dela, porque ela não desistiu, porque ela não parou. O homem lá do poço, lá de Betesda, ele estava lá, 18 anos também, não sei quantos anos lá, né? 18, estava lá, esperando o milagre. Ele não desistiu. Não desista, meu irmão, não desista de uma vida de santidade. Não desista. E é assim, e é assim. Não é porque é outro erro, está entendendo? Outro erro não, eu vou resolver esse problema. Não é que você que vai resolver. Se encha de Deus, se encha de Jesus, e Ele vai resolver o teu problema. Cristo em vós é a esperança da glória. Porque Cristo está em mim, eu tenho a esperança que a glória de Deus vai me encher, e vai me mudar, e vai me transformar. O religioso é assim, não, essa semana eu não vou pecar. Não é assim que funciona, querido. Se levantar de manhã e dizer, hoje eu vou ficar em santidade, não é assim que funciona. Funciona assim, Senhor, hoje eu quero me encher de Ti, enche a minha vida, efetua em mim o querer e o realizar, que o meu desejo seja o desejo do Teu coração, que a minha vontade seja a Tua vontade. Está entendendo? Não é a força do seu braço, a sua força de vontade. Eu estava comentando com o pastor, querido, em mim mesmo, eu
eu não acho valor nenhum em mim, mas nele eu posso todas as coisas. Nele eu posso todas as coisas. Então, não desista da vida de santidade. E a Bíblia está cheia, né, querido? Vai lá em Colossenses, exortações, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, perdoai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, quando Deus vos perdoa em Cristo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, somente aquela que serve para edificar, e não entristeçais o Espírito Santo. Eu vi alguém falar aqui, não sei se foi o pastor Agno agora, não sei, alguém falou, Deus tem sentimentos, querido. Sei alguém que falou, em algum lugar eu vi, Deus tem sentimentos. O Espírito Santo é a alma de Deus. Jesus é o corpo de Deus. O Pai é o Espírito de Deus. O Pai é o Espírito. Lembra que Deus é Espírito? Que o Deus Pai ninguém nunca viu, nem jamais pode ver. Ele habita na luz inacessível, onde homem nenhum jamais viu, nem pôde ver. Deus é o Espírito. Deus Pai é o Espírito de Deus. Jesus é o corpo de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. E o Espírito Santo é a alma de Deus. A alma é onde estão as emoções. A alma entristece. O Espírito Santo se entristece? E não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual foste selado no dia da redenção. O Espírito Santo é a alma. O Espírito Santo geme, diz, né? Os gemidos, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é a alma de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. E o Pai é o Espírito de Deus. Trazendo a divindade para nós humanos. Lembra que ele disse que nós somos a imagem de Deus e semelhança? Assim como nós somos corpo, alma e espírito, Jesus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas essa vida de santidade, como pastor, para mim viver uma vida de santidade, só tem uma maneira, querido. Nas práticas espirituais, orando, louvando, meditando na palavra, só dessa maneira, orando, jejuando, adorando a Deus. É assim que Ele muda a nossa vida. Lembra o que diz lá em Romanos, eu acho, Efésios, ele diz assim, que nós somos transformados, na medida que contemplamos a imagem do Senhor, somos transformados de glória em glória. Assim como Moisés, ele era tocado quando ele estava na presença de Deus, ali na tenda do encontro lá. À medida que nós estivermos quanto mais estivermos na presença de Deus, o que era a presença de Deus? Ali, o quarto, ali a nossa intimidade, a nossa devocional, o nosso momento com Deus. E não é nem só o devocional ali, um horário específico, na verdade é viver em espírito. Lembra? O nosso tema aqui, graças a Deus que o tema aqui ainda não mudou, andando no espírito, andando no poder. Nós somos transformados à medida que nós andamos com Deus, andamos na sua presença. Amém, querido? Então nessa noite, eu quero dizer para você, não desista de viver uma vida de santidade. Peça para o Espírito de Deus falar ao seu coração aquilo que Ele quer mudar na sua vida, aquilo que Ele quer transformar na sua vida. E creia que Ele é poderoso para mudar, para transformar. Amém, querido? Quantos creem que Deus é poderoso para mudar a sua vida? Deus é poderoso para mudar a sua vida. Anseie, deseje, busque uma vida de santidade. Amém? Você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo vai revelar ao seu coração aquilo que Ele deseja mudar na sua vida. Amém? Aquilo que Ele deseja mudar na sua vida. Espírito Santo de Deus,